conosco, vamos orar por ele. Ó Deus e Pai, graças te damos pela vida do nosso querido que o Senhor possa estar usando, ó Deus, usando a tua palavra, para que nós possamos cumprir aquilo que ele vai nos falar. Nós o abençoamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Alegria muito grande, que prazer poder estar aqui novamente com os irmãos nesta manhã. Seja uma edificação, continue sendo um momento muito importante que nós temos de congregar, de nos reunir, esse ajuntamento. Uma edificação, quanto o Senhor edificou ali nesse momento de louvor, nesse momento de abertura, de oração. Graças a Deus, né? Que o Senhor continue com a direção dessa reunião, desse ajuntamento. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. A gente vai ler os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 12 de Gênesis. Nós estaremos, irmãos, acompanhando, por favor. Gênesis capítulo 12, a partir do primeiro versículo até o terceiro, diz assim: O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Os irmãos puderem deixar aberta a sua palavra, a palavra do Senhor, no capítulo 12. Todos os irmãos, mais uma vez, nós fazemos a oração ao Senhor. Deus Santíssimo, antes de mais nada, Deus, nós nos achegamos mais uma vez diante do Senhor. Reconhecemos, Deus, a tua santidade. E Deus, nós estamos aqui num momento tão importante, que é o momento da ministração da palavra do Senhor. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor enche nosso coração neste momento de temor. Enche nosso coração nesse momento, Deus, de gratidão, Senhor, por uma oportunidade tão rica que nós temos de escutar a tua voz. Deus, nós nos alegramos, Deus, por essa oportunidade que nós temos de nos reunir em um só Espírito, nesse ambiente, Deus, de adoração ao nome do Senhor. E nós queremos pedir, Deus, ao Senhor que continue falando ao nosso coração. Continue, Deus, edificando a vida dos teus irmãos. E nesse momento, Deus, eu faço um pedido ao Senhor. Eu peço ao Senhor que não saia nenhuma didática de mim. Eu peço ao Senhor que não saia nenhum conhecimento humano. Mas o que eu peço ao Senhor que seja somente a voz do teu Espírito, para falar aos nossos corações nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, capítulo 12 de Gênesis, um capítulo bem conhecido, uma história bem conhecida sobre Abrão. E mais para frente, Deus vai chamá-lo de Abraão. Mas nesse momento aqui do chamado dele, Deus vem chamando ele de Abrão. Meus irmãos, é importante a gente lembrar, antes da gente entrar necessariamente no capítulo 12 de Gênesis, o relato do primeiro capítulo de que Deus criou todas as coisas. E dentre essas coisas que Deus criou a humanidade através de um casal. E a humanidade, ali Deus relata que era a humanidade perfeita, não é verdade? Sem pecado. E os criou à imagem e semelhança. Eu gostei muito de um exemplo que eu ouvi uma vez. E é um exemplo assim que às vezes leva, poxa, imagem e semelhança de Deus, Deus tem imagem, né? Deus tem semelhança. Eu gostei muito de um exemplo que eu escutei uma vez, que
o autor de um livro que eu li, ele disse que essa imagem de semelhança é como se fosse um espelho. E esse espelho, ele reflete a glória de Deus. E Deus, quando criou o homem e a mulher, ele criou ele como um espelho. E esse espelho, ele refletia a imagem e a glória de Deus. A sua justiça, a sua integridade, a sua santidade, a sua bondade. É isso que esse espelho, quando Deus criou a imagem e semelhança de Deus, ele refletia. Mas aí no mesmo livro, vai relatar que houve o pecado, aconteceu a desobediência. E aí esse autor, ele fala que esse espelho, ele foi manchado. Ele foi borrado. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de chegar diante de um espelho totalmente limpo. E às vezes chegar diante do espelho, às vezes ele está sujo de poeira, está ali manchado com alguma coisa. Às vezes uma criança vai ali e passa a mão, né? Até mesmo a gente ali com a gordura da mão, fica aquele negócio borrado e a gente não consegue ver ali a imagem direita. Ou seja, a humanidade, ela continua com algumas questões morais que o nosso Deus tinha, a questão do certo e do errado, mas aquele reflexo da imagem da glória de Deus, a partir do momento que o pecado entrou, ele foi totalmente borrado, ele foi distorcido. O pecado causou isso na questão ali da criação da humanidade. A partir do momento que o pecado entra, ele borra, ele distorce essa imagem. E aí nós vamos ver em diante questões acontecendo com o primeiro homicídio, pessoas sendo injustas uma com a outra, sendo invejosas. E o pecado, ele causa isso. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos também, e é um assunto que eu gostaria de tratar hoje, sobre essa questão da missão do nosso Deus. E nós observamos que o primeiro missionário é o próprio Deus. No livro de Gênesis, ele relata e nos mostra que o primeiro missionário na terra foi o próprio Deus. Quando após a queda ali, Adão e Eva se envergonham, eles se escondem. Então Deus vai até aquele casal, como de costume, e pergunta onde que eles estão, e aí vai apresentar para eles o que tinha acontecido. Então nós observamos que o primeiro missionário aí ao pecador é o próprio Deus. É o próprio Deus que vai, é o próprio Deus que leva a mensagem. Glória a Deus. A mensagem de quê? Que viria o restaurador, que viria o Salvador, que viria o Redentor. Através de uma virgem, iria vir o nosso Salvador. Aleluia. Então nós observamos que o próprio Deus, ele vem até a humanidade caída, e é o próprio Deus que prega a primeira mensagem da salvação, anunciando a vinda do seu Filho, a morte e a ressurreição. E aí, nos capítulos anteriores, nós observamos vários acontecimentos, como o dilúvio, como a história de Caim e Abel, de Enoque e tantos outros homens e mulheres que caminharam. Então nós chegamos aqui no capítulo 12, que é um capítulo que eu gostaria que a gente pudesse ter alguns minutos a mais para conversar, para trazer algumas observações de edificação, dentro dos versículos 1, 2 e 3. E eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis, que ele disse que, na maioria das vezes, nós precisamos sermos mais lembrados do que instruídos. Então, às vezes, aquilo que a gente vai conversar, que a gente vai ouvir aqui hoje, são coisas que a gente já escutou muitas vezes na nossa caminhada. E é claro que a palavra, ela tem esse poder de instrução para nós. Mas os irmãos observem que muitas vezes a gente escuta muitas coisas que a gente escutou, às vezes, na semana passada, ou durante a semana. E eu vejo que o Senhor querendo nos lembrar. E o meu desejo nessa manhã é que seja um momento mesmo, que o Senhor nos lembre, que o Senhor nos instrua, e que o Senhor continue nos edificando na palavra do Senhor. Dentro desses 3 versículos, irmãos, eu gostaria aqui de compartilhar com os irmãos 3 observações importantes. E a primeira delas, meus irmãos, no versículo 1, quando diz, sai da tua terra, eu gostaria que os irmãos observassem que Deus nos chama para si. O chamado é soberano. Abraão não procurou Deus, Deus procurou Abraão.
O chamado é soberano. É um privilégio, meus irmãos. É um privilégio. O próprio Deus, ele via, ele criar. O próprio Deus vir e ver uma humanidade caída. E o próprio Deus anunciar a restauração e a salvação daquela humanidade. E eu vejo assim, um ponto mais edificante ainda, que o próprio Deus, ele vem então e ele convoca o missionário. Ele forma o missionário. Não é Abraão que acorda na manhã e desperta e fala assim, não, agora eu quero sair pelo mundo, eu quero sair do meio dos meus parentes, eu quero sair da terra onde eu cresci, e agora eu quero proclamar a palavra do Senhor. Não. Nós vemos aqui que é o próprio Deus que disse a Abraão, sai da tua terra. Então a primeira coisa que esse texto nos lembra, meus irmãos, e nos instrui, que o chamado é soberano, o chamado é do próprio Deus. É Deus quem chama. A missão começa com o Deus que faz em nós, antes do que Ele faz através de nós. Deus faz primeiro em Abraão. Abraão vivia numa terra totalmente caída. Era um povo que Deus não tinha formado. Nós observamos que Deus, a missão, ele começa primeiramente em Abraão. Deus vai trabalhar em Abraão, Deus vai falar com Abraão, Deus vai instruir Abraão. Vai instruir ele sobre a promessa, vai instruir sobre a vinda do Messias. Então Deus começa a falar com Abraão, para depois começar a agir através de Abraão. Então, assim que Deus faz, meus irmãos. Nós observamos que o chamado não começa em nós. Não é nós que temos aquele despertamento. Não foi de dentro de nós. A fonte é do próprio Deus. Amém. É Deus que vem até nós e Ele que toca em nosso coração. É Ele que desperta. É Ele que nos vocaciona. É Ele que nos dá esse sentimento de privilégio. Eu sou ministro do Senhor. Eu sou embaixador de Cristo nessa terra. O chamado vem do próprio Deus. Independente da nossa nacionalidade, independente da nossa classe social. É Deus quem chama. O chamado é soberano. Eu gostaria que os irmãos gravassem isso. Amém. E Deus, Ele trabalha primeiramente em nós. Ele começa em nós. Ele vai nos destruir. Ele vai nos lapidar. Ele vai começar a transformar no interior, para que depois Ele comece a agir através de nós. E o chamado, meus irmãos, ele exige ruptura. O texto nos mostra que Abraão, ele deixa terra, ele deixa parentela e ele deixa a casa do pai. Ou seja, a terra nós podemos identificar como um conforto. A parentela nós podemos identificar como seguidores, e a casa do pai nós podemos identificar como uma identidade antiga. E Deus, ele rompe com essas rupturas. Amém. Em Abraão. Ele faz isso. Nós podemos observar também que ele faz isso muito em nós. Né? Ele tira, muitas vezes, a gente da área de conforto. A identidade antiga que nós tínhamos. Mas nós vemos que tudo tem um propósito. E o propósito de Deus nós podemos descansar em todo o tempo. Meus irmãos, Cristo é o modelo perfeito. Jesus deixou a glória do Pai. Filipenses capítulo 2, de 5 a 8, vai nos dizer sobre isso, para nos alcançar. Cristo é o nosso modelo principal. Ele deixou a sua glória para vir até nós. Somos enviados porque Ele foi o primeiro enviado. Eu gosto muito de uma frase de Charles Spurgeon, meus irmãos, que diz que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. É uma frase forte, não é verdade? Por que, meus irmãos? Nós vemos o primeiro modelo, nós vemos o principal modelo no nosso próprio Deus. Nós vemos o principal amor pela sua obra, pela obra de levar o Evangelho, pela obra de proclamar no nosso próprio Deus.
E nós observamos isso no modelo perfeito, que é o modelo de Cristo. Então, meus irmãos, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesse texto é que o chamado de Deus, ele é soberano. Ele começou uma obra em Abraão, primeiramente, para depois fazer através de Abraão. E assim que Deus faz conosco. Ele mostra que o chamado começa a partir dele, é ele que chama, é ele que vocaciona, é ele que capacita. Isso nós vemos, né, meus irmãos? Vamos imaginar a gente aí no começo da caminhada. Não sei quanto tempo de caminhada você tem, por quantas coisas nós já passamos, quantas coisas o Senhor já permitiu que nós passássemos. Muitas vezes nessas caminhadas, nessas experiências, nós perguntamos assim, mas por quê? Eu fui instruído uma vez por uma pessoa muito querida, que ele falou assim, quando chegar diante das situações, não perguntou por quê, mas perguntou para quê. Para quê? E assim foi com Abraão. Houve muitas rupturas na vida de Abraão. E eu acredito que é assim também conosco. Muitos momentos de conforto que o Senhor nos desloca, nos move, na verdade, e nós às vezes não entendemos naquele primeiro momento. Mas assim como Abraão, que é chamado de pai na fé, a palavra, meus irmãos, para nós nessa manhã é confiança. Amém. Confiança no Senhor. Amém. Fé. E é desafiador, né? Confiar é desafiador. Será que eu vou conseguir, Senhor? Será que o sustento vai ter? Será que eu vou dar conta? Será que minha saúde emocional, minha saúde? E tantas outras coisas, né, que nós perguntamos, nós questionamos. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu gostaria que nós lembrássemos nessa manhã é que o chamado ele é soberano. O chamado é soberano. Aleluia. Segunda coisa, meus irmãos, versículo 2: te abençoarei e tu serás uma bênção. Deus nos abençoa para transformar. A bênção não é o fim. Deus não abençoa Abraão para enriquecê-lo, mas para usá-lo. Aleluia. Para usá-lo. Te abençoarei e tu serás uma bênção. A bênção, meus irmãos, ela é um instrumento, ela é uma vocação. Te abençoarei e tu serás uma bênção. Lembro do pastor falando que a gente recebe uma bênção com a mão e já está pronto com a outra para entregar e distribuir. Isso nós podemos imaginar não somente bênçãos financeiras, meus irmãos, mas a principal bênção, que é a bênção da salvação. Essa é a principal bênção. Aleluia. A bênção de ter Cristo, a bênção de ter o Espírito Santo nos orientando, nos guiando, nos repreendendo quando é necessário. Essa é a principal bênção. Te abençoarei e tu serás uma bênção. Meus irmãos, a bênção capacita para a missão. Deus é quem transforma, Deus é quem santifica, Deus é quem provê e Deus é quem envia. Deus é quem nos capacita, meus irmãos. Te abençoarei e tu serás uma bênção. Abraão, meus irmãos, lembrando da história de Abraão, ele foi uma bênção por onde ele passou. Houve prosperidade onde que ele passou. Com certeza. Houve salvação onde que ele passou. Ele abençoou famílias. Sim. A sua própria família, né? Ló. Tantos outros. Prosperou financeiramente. Espiritualmente nem se fala. Ele e a sua esposa era estéril. Tiveram Isaac. Isaac veio Jacó. Jacó veio todos os 12 filhos. Se tornaram uma grande nação. Olha a bênção, Israel. Bênçãos financeiras. Bênçãos espirituais. Amém. Eu vejo essa palavra, meus irmãos, como uma palavra de renovo para cada um de nós. Amém. Eu sinto essa palavra como uma palavra de renovo, porque durante a nossa caminhada, assim como Abraão,
a gente passa por frustrações, passa por desânimos, nós passamos por momentos de incertezas, não é verdade? Por lutas, por desafios, por tribulações, nem se fala. Mas o que Tiago vai falar sobre isso? Tende por motivo a alegria, o passar por várias tribulações. Ele não fala não é só uma, né? Várias. São pedagógicas, meus irmãos. Deus está sempre nos ensinando, sempre nos edificando. Te abençoarei e tu serás uma bênção. Mas, irmãos, uma pergunta para a gente nesta manhã: o Senhor tem nos abençoado? Glória a Deus. Você tem sido abençoado? Você tem sido abençoada? Glória a Deus. E a segunda pergunta, meus irmãos: você tem sido uma bênção? Nós temos sido uma bênção? Onde nós estamos plantados, onde o Senhor nos envia? Eu gosto de uma frase que eu li no livro, que a gente não vai à padaria, nós somos enviados à padaria. Essa frase me marca, meus irmãos, porque é algo simples, algo tão rotineiro que nós fazemos no dia a dia, que é na padaria, é no banco, é no supermercado, é na faculdade, é no trabalho, é visitar a família, os filhos, os netos, os pais, o nosso bairro, a rua. Temos sido abençoados? Temos sido uma bênção? Todo momento, meus irmãos, é a oportunidade de nós abençoarmos aqueles que estão ao nosso lado. Abençoarmos a pessoa de Cristo através de nós. Deus nos abençoa para transformar, meus irmãos. Deus nos abençoa para transformar o nosso local de trabalho. Deus nos abençoa para transformar a nossa família. Deus nos abençoa para transformar o bairro que nós moramos, a cidade que nós moramos, a rua que nós moramos, a nossa vizinhança. Te abençoarei e tu serás uma bênção, meus irmãos. É uma afirmação. Te abençoarei e tu serás uma bênção. A terceira observação, meus irmãos, que eu gostaria de compartilhar nesta manhã. Versículo 3 diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mais uma vez, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus nos envia para alcançar as nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, alguns capítulos de Gênesis para frente vai mostrar a formação do povo de Israel, não é verdade? Abraão, então, ele tem Isaac, Isaac tem Jacó, e Jacó, então, vai ter 12 filhos. E esses 12 filhos, eles vão se tornar uma nação. Eu gostaria, meus irmãos, só de chamar a atenção dos irmãos para esse ponto. Sobre a formação desse povo. Naquele contexto, meus irmãos, de nações, nós observamos que existiam várias nações. Existia o Egito, existiam os Macabeus, Jeruseus e tantas outras nações. E nós observamos, meus irmãos, que eram várias tribos, eram vários povos. E é importante a gente entender esse contexto. Por quê? Porque Deus, ele forma outro povo. Mas ele forma esse povo com um objetivo. E o objetivo era que eles fossem uma bênção por onde eles passassem. Eles fossem uma bênção aonde que eles estivessem. Deus simplesmente ele não fica com uma inveja e fala assim: ah, tem um povo do Egito, tem os amorreus, agora eu vou criar um povo para mim. E esse povo vai ser meu clube social, esse povo vai ser só meu, exclusivamente meu. Não simplesmente isso. Mas Deus ele cria esse povo com o objetivo de proclamar a grandeza e a glória do próprio Deus. Como assim? Os povos ao redor, eles iriam olhar para aquele povo e falar assim: esse povo é diferente. A lei desse povo é diferente. A forma desse povo tratar o estrangeiro é diferente.
A forma desse povo tratar a esposa tratar o marido, os pais tratarem os filhos tratarem os pais, é diferente. A forma desse povo, das pessoas tratarem a liderança, é diferente. Mas acima de tudo, e uma das principais questões que Deus queria mostrar para as outras nações, através do povo de Israel, é falar assim: esse povo, ele serve um Deus diferente. Ele serve o Deus soberano. O único Deus, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Esse era um dos objetivos da criação de Israel. Deus não era um Deus tribal, meus irmãos. Ele não é um Deus tribal que tem um povo para si. Não, mas ele é um Deus de todas as nações. Ele é um Deus global. De todos os povos, não simplesmente do povo de Israel. Mas Israel, ele tinha uma missão, de proclamar a glória desse Deus, através da sua formação. Mas nós observamos que na caminhada do povo de Israel, eles vão perdendo isso. Nós observamos que aquele povo de Israel, eles vão começar a ter um costume de orgulho. Não, nós servimos ao único Deus. Nós temos o único Deus. Nós temos o templo do Senhor no nosso meio. Quem são os outros povos para nos combater? E aí eles vão começando a perder a identidade do principal objetivo. E o principal objetivo era para mostrar às outras nações, através das suas atitudes, que existia um Deus. E através desse Deus existia a salvação, existe a salvação. E eu observei com as atitudes do povo de Israel com a sua caminhada, que se eu não observar, meus irmãos, eu vou ser da mesma forma. Se eu não vigiar, eu me torno da mesma forma que o povo de Israel, em determinada sua caminhada, se tornou. E eu penso que Jesus Cristo é só para mim, eu penso que a salvação eu fui salvo e ela para em mim. Só que não, as outras famílias, as outras pessoas, os outros homens, os meus companheiros de trabalho, de escola, de faculdade, eles têm que olhar para mim e falar assim: Henrique tem um estilo de vida diferente. Que estilo de vida que é esse? Que comportamento que é esse? E assim tem que ser com as nossas vidas, assim tem que ser com a nossa casa, com a nossa família. Um dos privilégios que o Senhor nos deu foi isso, a servir ao Senhor, ao único Deus, e temos isso como a nossa identidade. As outras pessoas olharem para a nossa conduta de vida e falar assim: o Senhor é diferente, a senhora é diferente, você é diferente, o porquê que você é diferente. A sua forma de tratar seu pai, a sua forma de tratar sua mãe, a sua forma de tratar seu esposo, sua esposa, o seu chefe, o seu funcionário. A proclamação do Evangelho. Ao Cristo sendo proclamado. Já aconteceu com você, a pessoa te perguntar: você é crente? Essa pergunta assim, mais normal, né? Mas não sei, às vezes chega para você vê, isso é meio estranho, né? Seu chefe que às vezes te constrange para alguma coisa, mas sua forma de tratamento é diferente, você não responde, não retruca, né? Você não é uma pessoa maldizente, não vejo você falando mal de ninguém, no trabalho, na escola, né? Dentro de casa. As outras pessoas observam, mas você não. Eu lembro, meus irmãos, peço permissão contar um testemunho. Em 2013, eu trabalhava na empresa de Pedro Leopoldo, e eu tinha uma rotina de atendimento de telefone antes de chegar na minha gerente. E aí eu era novo nesse setor, fui transferido do setor e aí beleza. E ela tinha um costume, né?
Quando ela não queria falar, ela pediu para as pessoas falarem assim, fala que eu não estou. Fala que eu estou em reunião. E aquilo ali eu falei assim, o que eu faço agora? E aí o telefone tocou, e aí ela estava na sala, e eu lembro que eu falei a fulana, telefonei para você. E aí, graças a Deus naquele momento ela atendeu. Mas, meu Deus, eu falei, eu preciso ter oportunidade com isso, está me incomodando. E eu lembro que na primeira oportunidade eu sentei com ela, e eu falei assim, ó, primeiramente eu vou te pedir desculpa, mas eu não estou querendo ser arrogante, mas é porque eu tenho alguns princípios e é desafiador para mim, mas eu gostaria de colocá-los em prática. Eu tenho dificuldade, às vezes, de alguém quando ligar e você não está na sala, eu tenho que mentir. E eu lembro que ela compreendeu, né? Fez caras bons amigos, mas compreendeu. Mas, meus irmãos, eu observei que antes disso me deu um temor muito grande, porque eu poderia ser despedido. Uma simples posição, tipo assim, de eu não querer obedecer o que ela falou. Mas naquele momento eu falei assim, Deus, podia ser algo simples, mas o Espírito Santo me capacite a honrar o nome do Senhor. Foi simples. Tem muitas falhas, eu tenho muito que melhorar, mas eu gostaria de glorificar o Senhor com essas pequenas atitudes, né? Eu acredito que de alguma forma, irmãos, mesmo que na questão do trabalho ali ela possa não entender, mas querendo ou não, é uma mensagem que nós passamos. Se ela fala para mim assim, ou você obedece ou você não tem mais o serviço amanhã. E aí? Não é verdade? Eu acredito que muitos irmãos da sua caminhada já foram confrontados várias vezes em algumas situações desse ano. Às vezes no trabalho, no de casa, na caminhada, não é verdade? Eu lembro que minha mãe, antes dela converter, ela tinha essa questão também, né? Quando bate lá no portão, fala que eu não estou não. Eu já vi até muitas pessoas, até crentes, fazendo isso com os filhos, né? É uma questão que nós temos que observar. Além da gente estar pecando, a gente já está destruindo o outro também a pecar, cara. Então, assim, são simples coisas, sabe, meus irmãos, que nós somos chamados a proclamar o Evangelho. E, meus irmãos, essa identidade que Israel ela foi perdendo, mas que Deus, em certo momento, Ele restaurou, uma observação para a nossa caminhada hoje também. Nós somos abençoados para abençoar. O chamado nosso é esse, o privilégio que nós carregamos é esse. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos ministros do Evangelho do Senhor. Nós temos esse privilégio de carregar essa rica oportunidade de levar o Evangelho à salvação do Senhor. E partindo caminhando para o final, meus irmãos, gostaria de deixar 3 aplicações práticas para a gente estar fechando aqui com clareza. E a primeira delas, meus irmãos, nós fomos chamados para participar da missão de Deus. Missão não é de alguns, a missão é do cristão. A missão não é de alguns, a missão é de todo cristão, irmãos. E eu observei que na caminhada da igreja, a gente foi muito mal instruído sobre isso. Que missionário é simplesmente aquele que está no campo, aquele que desloca geograficamente, não é verdade? É claro que existe direcionamento, existem vocações ministeriais. E isso aí, se a gente for estudar a Bíblia, a gente vai entender isso. Né? Paulo fala muito sobre isso. É importante a gente entender isso também. Sobre direcionamento, sobre o tempo certo, se é para deslocar geograficamente, se não é. Mas, meus irmãos, a missão não é de alguns. A missão de Deus, a missão de sermos bênçãos, a missão de levarmos o Evangelho, não é de alguns. A missão é de todos nós. A missão é de todo cristão. A missão é de todo cristão, meus irmãos. E uma frase, meus irmãos, que muitos são enviados para ir para o outro lado do mundo, mas muitos são enviados para ir para o outro lado da rua. Existem sim, meus irmãos, aqueles que são chamados para deslocamento geográfico, mas muitos vão permanecer na cidade que nasceu. Muitos vão nascer e crescer, e o Senhor vai chamar e vai estar morando na mesma rua, na mesma casa, às vezes vai ter o mesmo trabalho,
Outros não, às vezes outros vão ser chamados para ir para a África, para ir para o interior de Minas, para ir para o sertão, para ir para o sul do Brasil, para ir para a Europa agora, que precisa tanto também, né? Para ir para a China. Mas muitos aqui no Brasil. E como entender isso, meus irmãos? Vida devocional. Vida devocional, primeiramente, é uma coisa que eu tenho aprendido bastante, a leitura da palavra, a oração. Outra questão que eu vejo também que nós podemos aprender sobre isso, conversar com pessoas mais experientes. Temos tutores. Eu vejo muitos irmãos aqui que com certeza poderiam sentar e poderiam ser meus tutores. Pessoas que já carregam experiência na caminhada. Pessoas que já podem ensinar. Estejam abertos a isso também, meus irmãos. Há tantos jovens que têm dificuldade com isso, de entender isso. Né? Às vezes tem que largar a profissão para virar missionário. Né? Ele não entende que ele é um profissional, ele é um missionário disfarçado da profissão. Na cidade que eu moro, aqui em Lagoa Santa, tem muito militar da aeronáutica. Na nossa igreja eu costumo brincar muito com eles, que eu falo assim, você tem alguns missionários que são privilegiados com vocês, porque tem muitos cariocas, tem muitos nordestinos, e aí Deus traz vocês aqui para Lagoa Santa, tira os de Lagoa Santa e leva lá para Amazonas, e vocês estão sendo remunerados por isso. Eu falo para eles assim, se vocês não observaram, vocês são missionários disfarçados de soldados. Vocês são missionários que Deus desloca vocês geograficamente para fazer um trabalho de controle de voo, de defender a nossa nação. Mas primeiramente Deus está deslocando vocês para ser bênção na cidade que Ele está te levando. E assim é conosco. O médico, primeiramente, ele não é médico, ele é um missionário disfarçado de médico. Assim é o pedreiro, assim é o cozinheiro, assim é a dona de casa, assim é o empresário, assim é a professora. Nós somos missionários, aonde que nós estamos, meus irmãos? Nós somos missionários. Nós somos missionários. Segunda aplicação prática, meus irmãos, seja a bênção aonde Deus já te plantou, né? Acabou que eu adiantei aqui. No trabalho, na igreja, na comunidade. Viva o Evangelho. Fale do Evangelho. Reflita Cristo. Aonde Deus te plantou, meus irmãos? Deus deslocou Abraão para vários lugares, né? Ele tem uma caminhada nômade. Mas onde que Deus levava Abraão era com a missão dele ser bênção. Era dele ser bênção. E onde Abraão passou, ele teve dificuldades, ele teve dúvidas, ele teve incertezas, mas ele abençoou o lugar que ele passou. Até que somos frutos, né? Da obediência de Abraão. Nós somos frutos. Hoje nós somos espiritualmente Israel do Senhor. Nós somos frutos. Então, meus irmãos, seja uma bênção. É uma ordenança do nosso Senhor para nós. Seja uma bênção onde Deus te plantou. E terceira e última aplicação, meus irmãos, invista intencionalmente na proclamação do Evangelho. Ore, contribui, discipule e alcance. Aleluia. Mateus 28, meus irmãos, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar aquilo que eu vos tenho ensinado. Ela continua, meus irmãos. Esse investimento na proclamação do Evangelho, ele continua. E não é só financeiro, meus irmãos, é com oração, é com discipulado. Ide por todo mundo e fazer discípulos. Eu, em meus irmãos, vários momentos da minha caminhada, eu olho para a minha vida e falo assim, Senhor, quem que eu estou discipulando? Quantos discípulos eu tenho? Senhor, quantas pessoas inspiram no meu testemunho? Quantas pessoas inspiram na minha vida? Quantos discípulos eu tenho? Eu pergunto isso para o Senhor. E chegou um momento de acomodação da minha vida, eu falei, Senhor, eu não estou discipulando ninguém. Me perdoa. Me perdoa porque eu não estou sendo a bênção. Me perdoa porque eu estou desobedecendo a ordem do Senhor. Que é de ir, é de fazer discípulos. No meu trabalho, na faculdade, na escola, na minha família, na minha vizinhança. Eu não estou tendo discípulos, Senhor. Me perdoa.
Mas eu gostaria que o Senhor continuasse me capacitando, porque é meu desejo, Deus, obedecer ao Senhor. E Deus vai enviando, meus irmãos. Tem muitas pessoas ao nosso redor que precisam só dessa disposição nossa. Pessoas novas na fé, pessoas precisando escutar a experiência de caminhada que nós temos. Simples palavras, o beabá do Evangelho, meus irmãos. Coisas simples. Coisas simples como a oração, como a leitura da palavra. Coisas simples como essa que nós estamos falando aqui nesta manhã. Não é nada muito teológico, não é nada muito profundo, não. Tem pessoas ao nosso redor que estão precisando do beabá, das coisas mínimas, básicas do Evangelho. Coisas simples. O Evangelho, ele é simples. Tem até o livro do Lewis, né? O Evangelho puro e simples. Simples. Pessoas precisando ouvir o que é o verdadeiro amor. Precisando ouvir sobre esperança, sobre fé. Precisando ouvir sobre temperança, como eu ser uma pessoa temperada, de palavras doces, de palavras que confortam. Tem pessoas precisando ao nosso redor ouvir como ser uma pessoa justa, como ser uma pessoa, um comerciante justo, que não tem uma balança enganosa, que para ele é normal isso, mas que o livro de Provérbios ele confronta, ele fala que a balança enganosa é abominação. Como que ele vai ouvir isso, meus irmãos, se não tem há quem pregue? Como essas pessoas vão ouvir isso se o Henrique fica acomodado? Se o Henrique não se incomoda com isso? Como as pessoas vão ouvir isso? Eu vejo que o nosso maior inimigo, o nosso arqui-inimigo, quer nos ver numa situação realmente onde a gente fica confortável. O meu confortável, que eu estou querendo dizer, meus irmãos, não é a vida já realizada. É uma vida onde que a gente leva e fala assim, não, no momento certo Deus vai salvar, no momento certo Deus vai enviar uma pessoa, e essa pessoa é eu, é você. Somos nós. Somos nós. Então invista, meus irmãos, invista no discipulado. Invista não somente na contribuição, mas na oração pelos nossos missionários, na verdade, pelos nossos obreiros, pelas pessoas que estão nos pastoreando, nos liderando na nossa igreja, pelos professores de escolas dominicais, professor da criança está ali ministrando nesse momento. É uma bênção, é uma bênção. Eu gostaria, meus irmãos, de finalizar esse momento com um testemunho. E esse testemunho, meus irmãos, ele inicia em 2019, onde eu sou convidado pelo Ronaldo Leão. Hoje ele é um dos líderes da Missão Kadosh. E eu vou fazer um curso sobre aconselhamento em abril de 2019. Eu encontro com o Ronaldo lá. E ele então chega com um convite para mim, onde ele estaria indo pela primeira vez na cidade de Mirandiba. Ela fica localizada no sertão de Pernambuco. Mas o Ronaldo ele já faz um trabalho missionário nessa região desde 2007. Mas nessa cidade seria a primeira vez. Eu lembro que ele me entrega um envelope e ele fala assim, Henrique, não lê que agora não. Leva para sua casa, lê e ora. Era sobre planejamento missionário. Eu lembro que eu comecei a ler aquilo, o coração começou a arder. E eu falei, Senhor, eu gostaria de participar. Eu gostaria de participar desse trabalho missionário, porque eu sei que além de eu abençoar, eu vou ser muito mais abençoado. E foi o que aconteceu. Em 2019 eu fui para o sertão. Em 2020 eu não pude retornar por causa da pandemia, né, os irmãos estava tudo fechado. Então a gente não teve a viagem no ano seguinte. Mas em 2021, meus irmãos, aconteceu algo no meu coração, lá no sertão de Pernambuco, que me impactou. Em 2021 nós voltamos ao sertão de Pernambuco e eu fui destinado pela liderança da missão a ficar com mais 4 missionários num vilarejo chamado Prece dos Primos. Ele fica no sertão de Pernambuco. E eu fiquei nesse vilarejo por 10 dias. E foi uma bênção, meus irmãos, porque houve uma identificação tão grande minha com a comunidade comigo, que eles perguntaram para mim assim, Henrique, você pode ficar com a gente até o último dia? Eu falei assim, posso, eu só tenho que perguntar a liderança. Porque o planejamento era o seguinte, eu ia ficar 5 dias nesse vilarejo e 5 dias no outro. E aí então eu ligo para o Ronaldo e falo, Ronaldo, o pessoal está perguntando se eu posso e tal. Ele falou, não, é isso que a gente queria.
A gente queria que as pessoas, os sertanejos, eles se identificassem com os missionários. E graças a Deus isso aconteceu. E na segunda semana que eu estava lá, meus irmãos, depois de uma reunião, eu fui com o Senhor, assim, para o meio do vilarejo. E lá são casas de taipas, né? A gente chama aqui em Minas Gerais de casa de pau a pique. E aí ele falou assim: Henrique, tá vendo aqui o nosso vilarejo? A gente não tem a melhor casa, a gente não tem a melhor comida, mas tudo que a gente queria aqui era alguém para ensinar a palavra de Deus pra gente. Meus irmãos, naquela noite eu falo pra você, foi até difícil dormir. Eu fui para casa e falei: Senhor, a frase desse homem mexeu com o meu coração. Eu gostaria de organizar minha vida em Minas Gerais e vir para cá, ficar com o escola, ensinando aquilo que o Senhor me ensinou até hoje, fazer um discipulado com o escola. Me permita, Deus, por da tua vontade. E aí, seguinte, no outro dia, eu liguei o Ronaldo, falei para ele, expliquei, e o Ronaldo falou assim: vamos orar. E resumindo, meus irmãos, eu voltei para Minas Gerais, eu organizei minha vida e retornei para o sertão em outubro de 2021, onde eu fiquei 70 dias. E nesses 70 dias, eu juntamente com a comunidade, desenvolvi um trabalho de discipulado com eles. E aí, com muita oração, eu escolhi o livro do Tiago, que é um livro assim para início de caminhada muito fácil de entender, né? Um livro muito prático. E eu comecei a estudar o livro de Tiago com eles durante aqueles dias que eles estavam lá. E eu lembro que, numa determinada situação, os jovens adolescentes lá gostam muito de futebol, são apaixonados por futebol. E na maioria das tardes, antes dos cultos, depois que eles chegavam do trabalho, da escola, já tinha um campinho de terra lá em cima, eu falei em cima, parece que tem uma até onde que era, lá no vilarejo, e a gente jogava bola ali. E aconteceu algo muito interessante, meus irmãos. Tinha 3 irmãos lá que, quando jogava bola, eles pareciam 3 inimigos. Podia colocar ele no mesmo time, podia colocar ele no time, no outro time, jogava junto, eles acabavam com o futebol, E aí eles ficavam constrangidos, né? Porque eu estava vendo no meio deles, e eles chegavam depois: ô, me desculpa, acabei com o futebol, minha briga com os meus irmãos, que não sei o quê. E eu lembro que depois disso, no outro futebol que nós tivemos, antes de começar, eu tive uma palavra para eles. Eu falei assim: pessoal, hoje antes do futebol a gente vai ter um breve momento aqui só de uma palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Sabe o livro de Tiago que a gente tem estudado todas as semanas, de noite? Pois é, lá é a parte onde nós estamos aprendendo. Lá é a parte teórica. Agora aqui no futebol vai ser a parte prática. Aquilo que nós estamos aprendendo lá, agora vamos colocar em prática aqui. Então aqui a gente vai colocar o respeito ao próximo. Aqui a gente vai colocar: se um fala uma coisa, eu não vou retrucar. Eu vou incentivar. Vamos fazer isso? E aí foi progredindo, foi indo. E o futebol tornou. Às vezes é simples, né, irmão? Uma partida de futebol, uma brincadeira, um entretenimento. Mas isso reflete. O Wilton, que estava aqui com a gente, era um desses irmãos. Ele esteve comigo aqui com o Pedro, né, na outra vez que eu tive. Ele voltou de lá, ele veio de lá para Minas Gerais para se tratar e voltou para lá como missionário. Hoje ele é um missionário na própria terra dele. Isso em 2021, meus irmãos. Então eu voltei depois desses 70 dias, só para concluir, não ser muito delongar tanto. Mas o meu desejo era de continuar lá com a missão de longo prazo, né? E isso em 2021 eu tive uma reunião com o pastor e ele falou uma frase comigo, eu achei muito interessante. Ele falou comigo assim: Henrique, eu entendo o seu entusiasmo, né? Eu tenho esse meu temperamento, né? Eu sou uma pessoa muito entusiasmada, então eu tenho que ter pessoas, eu tenho que ter atitude para controlar isso. Porque eu posso ser entusiasmado, mas eu tenho que ter o pé no chão, né? E o Espírito Santo, ele nos ajuda nisso. E aí eu conversando, tendo essa reunião com pessoas, e eu acho que isso é importante, a gente conversar com pessoas experientes, ele falou comigo uma frase, ele falou assim: Henrique, sozinho nós vamos mais rápido.
mas acompanhado a gente vai mais longe. E eu peguei aquilo e nunca mais esqueci. Por quê? Eu posso aqui, na força da minha vontade, do meu querer, e fazer as coisas, e ir, mas vai chegar um ponto onde eu vou precisar da liderança comigo, eu vou precisar do irmão no momento de aconselhamento, para aconselhar eu, para aconselhar minha família, né? Casais mais experientes, para aconselhar minha família. Eu vou precisar de líderes para me ajudar, para me aconselhar também. E isso é ir mais longe. A gente com pessoas, eu entendi que a gente vai mais longe porque está todo mundo unido, tem pessoas com a gente no propósito. E aí eu falei assim, nossa, eu vou ter que esperar tanto tempo para ir, tanto tempo para voltar, eu vou ter que vir, vou ter que fazer curso, vou ter que fazer capacitação. E aí eu falei assim, eu vou obedecer. Porque a obediência não procede a bênção. Então eu resolvi obedecer. E aí, meus irmãos, finalizando esse momento, ano passado, dezembro de 2024, eu estive lá e eu fui entrando no vilarejo e meu coração foi ardendo de novo. E parece que quando eu entro no vilarejo, parece que eu estou no melhor lugar da terra. Na questão de falar assim, Deus, é aqui que eu preciso estar. É aqui que eu quero ser a bênção. E eu percebi isso, meus irmãos, que eu chamei o Ronaldo para conversar e falei, Ronaldo, eu quero tomar uma decisão e eu gostaria de ir para o sertão de forma definitiva. No começo desse ano, eu falei assim, eu gostaria de que isso não fosse nenhum sentimento de fuga e nenhum sentimento de empolgação. Eu gostaria que fosse realmente um propósito. Então eu comecei a conversar com a liderança, orar, planejar. E aí, para a glória do Senhor, daqui 2 semanas, eu estou indo para o sertão de Pernambuco. Para a glória de Deus, de forma definitiva. Eu sou professor de educação física e iniciei a educação física porque eu queria investir em missões. Não porque é algo que eu quero ganhar dinheiro, é algo que eu quero exercer a profissão, não, mas é algo que eu entendi que tem uma abertura através do esporte, através da educação. E esse ano eu montei um projeto socioeducativo. E o pessoal lá já manda mensagem perguntando para mim, que dia que eu começar a escolinha? As crianças já perguntam. Tivemos lá no meio desse ano, né, mas eu, a Ed, a Kézia, outros pessoal da equipe. E esse projeto socioeducativo, meus irmãos, ele visa realmente o esporte como instrumento de proclamação do Evangelho. Então, através do esporte, a gente já tem um terreno lá para fazer um campo. Vai ser um campo de terra a princípio, né? E aí eu estou levantando algumas questões para fazer a iluminação, montar os vestiários e montar uma sala de atendimento pedagógico para atender as crianças da comunidade, porque elas têm muita dificuldade de caminhar na escola. Elas desistem muito fácil. A Kézia trabalha com o Ministério Infantil, ela percebeu isso lá como que as crianças elas não têm esse sentido dentro de casa, né? Elas não têm esse exemplo, muitas vezes, então ela não tem essa perspectiva. Então ela começa a trabalhar e faltar aula, quando pensa que não, ela já larga para lá. Então já é um sentido também socioeducativo, que elas podem sim começar a concluir o ensino médio, fazer uma sala desse atendimento para ter sonharem com faculdade, está chovendo. Marcelo, vem pra cá. Deixa eu tomar mais. Espera só os irmãos. Eu já estou finalizando, vou passar a palavra para o pastor.
Então, meus irmãos, eu gostaria de agradecer ao Senhor por ter essa oportunidade de compartilhar com os irmãos sobre isso, sobre a nossa missão. Eu poder também contar um pouco daquilo que o Senhor tem feito, né? Do que o Senhor tem gerado em nosso coração. Eu peço que os irmãos estejam orando por esse projeto, esse projeto socioeducativo, pelas crianças ali, montar uma sala de atendimento pedagógico, uma sala de atendimento familiar, de saúde também. Às vezes elas não limpam os dentes, e aí fica podre, né? Fica sujo. E a intenção deles não é cuidar. Eles arrancam, eles estragam. Então a gente encontra com muitos jovens, com muitos homens e mulheres, realmente sem os dentes. Mas por falta de uma simples instrução. Então levar profissionais da área da saúde para que possam ensinar a escovação, estar com as crianças ali. Então o intuito ali do projeto é esse, dar esse atendimento básico, esse atendimento de instruções muito simples para as crianças. O alcance ali, a princípio das mãos, vai ser de aproximadamente entre 100 a 150 crianças, acontecendo em muitos vilarejos. Tem vilarejos lá que não tem nem visitas para receber o discipulado. Então já tem muitas portas abertas lá também, de pessoas que convidam para ensinar a palavra de Deus. Então, eu conto aqui com a igreja para estar orando aí por esse projeto. A minha ida vai ser agora dia 13 de dezembro. A gente vai estar subindo para lá. Eu, a Kézia, mais um grupo de missionários. Os irmãos estejam orando. Gostaria também, pastor, de estar sempre informando vocês aqui sobre o projeto, sobre a caminhada. Os irmãos que estão recebendo notícias também, para estar aqui aquecendo o coração dos irmãos. E também sempre lembrando de estar orando lá pela gente. Eu vou estar indo de forma indefinida. Eu não tenho prazo para voltar, tá, irmãos? Então eu vou realmente, como diz o bom mineiro, eu vou de Malicuia, eu vou estar indo para lá. A minha intenção é construir meu cantinho lá, para ter minha família, e eu estou indo lá de mudança. A minha igreja ela não está me enviando. Eu não estou indo pela missão Kadosh. Eu vou apoiar a missão Kadosh lá. Mas como desejo que eu estou muito em paz com isso. Eu fiz um planejamento do meu sustento financeiro lá. O projeto, ele é orgânico, é um projeto que vai precisar de manutenções. Mas eu estou indo realmente como missionário. Assim como eu sou missionário em Lagoa Santa, sou aqui de Horizonte, eu vou separar. Assim como todos nós somos. Então, agradeço os irmãos, que essa palavra possa edificar a vida de cada um, a família de cada um, que os irmãos sejam bênção, que a família dos irmãos sejam bênção, para que todas as famílias da terra sejam abençoadas através de nós. Eu gostaria só de orar, irmãos. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade aqui de falar do teu Evangelho. Obrigado por essa oportunidade, Deus, de testemunhar aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Obrigado, Deus, por essa igreja. Obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Jesus, por essa chuva que cai. Isso é um sinal, Deus, da bênção do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela alegria que o Senhor coloca no nosso coração. A alegria da salvação. E que essa mesma alegria, Deus, nós possamos proclamar, aonde quer que nós estivermos, que só o Senhor Jesus é Deus. Só Ele é a salvação. Só Ele há a salvação. Muito obrigado, Jesus. Em teu nome nós oramos. Amém. Que bênção. Eu gostaria de chamar minha esposa, a pastora Evelyn, para a gente orar pela missão. Por que eu estou chamando? Porque ela tem o coração voltado totalmente a missões para ela se falar assim. Amanhã tem uma missão em algum lugar, ela fala, estou indo. Como é que eu digo? Para ela é toda hora, em qualquer lugar, nunca teve. Durante 15 anos, trabalhou com o pessoal no sertão da Paraíba, e então ela tem esse amor a missões, e ela tem um carinho muito grande a vocês.
Eu queria que todos os pastores também de pé, para nós abençoarmos a ida dele. E para que não falte nada. Deus proverá, quero agradecer os irmãos, e não vamos esquecer, viu? Em nome de Jesus, vamos estar orando por ele. E quero agradecer aos do canal que está aqui conosco, meu irmão, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus, porque o Senhor chama e o Senhor capacita. Oh, Deus, muito obrigado por ter capacitado. Glória a Deus, Senhor, naquele lugar. Nós sabemos que o Senhor já tem ministrado ali naquelas vidas, que o Senhor já dispensou os teus anjos para trabalhar ali, chamando cada jovem, cada criança, Senhor, para em nome de Jesus ter uma vida com o Senhor, uma vida diferente. O caminho deles vai ser mudado, transformado pela palavra do Senhor ali. Cremos que se o Senhor chamou, o Senhor capacita, o Senhor é que cuida. Muito obrigada, Senhor, pela vida do Henrique, muito obrigada pela vida da Késia, muito obrigada pela vida daqueles jovens que vão estar ali, Senhor, fazendo aquele Natal para aquelas crianças ali, preparando tudo, Senhor. Muito obrigada pela vida do Ronaldo também, Senhor, que está tão disposto a trabalhar, Senhor, nessa seara, naquele lugar seco, naquele lugar, Jesus, onde o Senhor ama aquelas pessoas também, que aquele lugar seja um lugar próspero, próspero da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor por estarmos vivos, Pai, por estarmos vivos para te culpar e agradecer. Obrigado pelo Senhor e abençoar as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora vamos trazer os nossos dízimos e ofertas. Hoje nós vamos ter aí